Boa tarde a todos. Então, na aula de hoje a gente vai discutir a corrente elétrica. Nós vamos apresentar o conceito e vamos fazer alguns exemplos. Para discutir a corrente elétrica, a gente pode começar pensando na seguinte situação. Imaginem que a gente pega um pedaço de fio condutor, eu representei aqui, um fio cilíndrico, um fio condutor, poderia ser um fio de cobre. São os fios que normalmente a gente usa nas nossas casas. Então, se o fio não estiver ligado a uma bateria, seria esse caso, não está ligado à bateria, então a gente diz que tem um equilíbrio eletrostático e o campo dentro deste fio é zero, quer dizer, não tem corrente elétrica. Então é necessário a gente pensar com um pouco de cuidado nessa situação. Não tem uma corrente elétrica, significa que não tem movimento de cargas lá. Na verdade, como é um condutor, tem elétrons livres, ou seja, tem elétrons que se movem aqui no material. Que tipo de movimento é esse? Então, é um movimento caótico e um movimento com velocidades muito elevadas. Então, a velocidade média deste movimento é da ordem de 10⁶ metros por segundo. Então, não tem campo elétrico lá dentro, não tem uma corrente, mas tem cargas se movendo, só que num movimento desordenado. Por exemplo, se o elétron sai daqui, é um elétron livre lá se movendo, ele sai daqui, o que acontece? Ele vai colidir com outros átomos do material, então o movimento dele é desordenado, ele vai indo, colide, já muda a direção, então teria um movimento bem estranho, bem caótico e desordenado. Agora a gente pensa num número muito grande de elétrons fazendo isso. Em geral, nesses materiais a gente tem números muito grandes aí de átomos, da ordem de 10⁻23, que é o número lá de Avogadro. Então é uma quantia gigantesca aí de átomos, uma quantia enorme de elétrons. Então imaginem essa quantia enorme de elétrons se movendo caoticamente. Os elétrons livres que se movem lá, eles têm esse movimento desordenado, ou seja, não tem um movimento resultante numa dada direção. Um pouco ele está indo para cima, um pouco para baixo, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Então a gente diz que na média não teria um deslocamento aí. Uma maneira, talvez, de visualizar isso é pensar num bêbado. O sujeito bebeu bastante, daí ele quer voltar para casa, ele sai do bar. Ele dá um passo para frente, dois para trás, um para a esquerda, um para a direita. Então dificilmente ele vai até a sua casa. Então é um movimento bem desordenado, só que a velocidade é alta. Então a gente diz que não tem uma corrente elétrica, não tem um deslocamento numa dada direção. Quando a gente faz médias aqui, a gente não obtém então um deslocamento efetivo aí. Qual que é a maneira de obter uma corrente elétrica? Então a gente quer um movimento de cargas numa certa direção, num certo sentido. Então o que a gente faz? A gente liga este fio, este pedaço de fio. Agora eu vou ligar então a uma bateria. Deixa eu representar aqui. Então a bateria teria um terminal positivo, um terminal negativo. O que seria essa bateria? Depois eu vou comentar mais, né? Mas pode ser uma pilha comum, a gente comprou uma pilha, tem um terminal positivo, negativo, então eu vou ligar este fio à bateria. Só representar melhor. Vou ligar aqui no terminal. Vou ligar o meu fio no terminal positivo e no terminal negativo da bateria. Então aqui é a continuação do fio. Aqui eu ampliei o fio, então é o mesmo fio condutor, só que agora eu estou ligando ele nos terminais da bateria. Nesse pedaço eu fiz ampliado para a gente poder discutir. Então aqui era um elétron de carga negativa fazendo um movimento aqui desordenado. Então agora eu liguei a bateria. O que a bateria faz? Então a bateria tem lá dentro, o que a gente diz ocorrem lá dentro reações químicas, então tem uma energia química que faz o quê? Então essa bateria vai produzir um campo aqui dentro do fio. Então a gente vai ter um campo agora aqui dentro do fio. Eu vou representar ele aqui, Então o campo
bateria produz um campo apontando aí para a direita. O que significa? Como a gente definiu, ó, campo é força por carga. Quando eu isolo, eu vejo que a força é igual a carga vezes o campo. Então, o campo gerado por essa bateria no interior do fio ele vai aplicar uma força nos elétrons. Só que o elétron tem carga negativa, né? Então, o sentido da força é oposto ao campo. Então, vai ter uma força apontando para lá, ó. Contrário. Então, vai ter um campo para a direita e uma força para a esquerda. Então, esses elétrons vão ser atraídos. Ó. O que a gente pode representar? Os elétrons vão ser atraídos para o terminal positivo da bateria. Então, eles vão circular aqui, ó, eles são atraídos pelo terminal positivo, passam pela bateria. Vou representar mais um pouquinho aqui. Então, eles ficam circulando. A gente diz que isso é um circuito elétrico, ou seja, um caminho para que os elétrons se movam, para que as cargas se movam. Aqui no nosso curso eu estou falando sempre de elétrons, eu estou pensando num condutor sólido, então o que se move são esses elétrons. Então agora a gente diz que tem uma corrente elétrica, ou seja, tem um movimento de cargas numa certa direção, aqui num certo sentido. Então essas cargas, esses elétrons vão circular através da bateria e através do fio aí. Então agora tem um campo no interior do fio, quando eu liguei a bateria, vou apagar isso aqui, e os elétrons agora se movem. Então a gente diz que tem uma corrente elétrica. Aquele movimento caótico sumiu? Não. Então os elétrons vão se mover através do fio, vão passar pela bateria, mas eles continuam colidindo, né? Vai ter essas colisões e vai ter esse movimento caótico. Só que no final agora a gente tem cargas se movendo num certo sentido. Agora a gente poderia pensar que aquele nosso bêbado, então ele saiu do bar, aí ele está querendo voltar para casa, ele está numa região plana, então dá um passo para a direita, um passo para a esquerda e dificilmente ele vai chegar em casa. Então agora a gente vai pensar que o mesmo bêbado, ele saiu do bar, que está no alto de uma ladeira e a casa dele está lá embaixo de uma ladeira. Então ele vai dar um passo para a esquerda, um para a direita, vai andar meio torto e meio caótico, mas ele vai chegar lá na casa dele, que é embaixo da ladeira, ele vai descer a ladeira. Então seria uma analogia. Agora a gente continua tendo esse movimento caótico, mas agora a gente tem um deslocamento em um certo sentido. Esse deslocamento a gente diz que ocorre com uma velocidade chamada velocidade de arraste, da ordem, a velocidade média aqui da ordem de 10 na menos 4 metros por segundo. Então esse arrasto, esse deslocamento, a velocidade é muito pequena. Então agora nós temos uma corrente elétrica. Como é que eu vou definir isso? Por enquanto eu só usei aqui palavras, a gente gostaria de escrever uma equação. Então eu vou pensar que eu estou olhando aqui para uma seção reta do fio, estou olhando aqui, por exemplo. Então, estou olhando para essa seção reta do fio e vou marcar um certo tempo no meu relógio. Então, vou marcar 1 segundo. Então, vamos ver a quantia de carga que vai passar aqui nesta seção reta do fio em 1 segundo. Então, é desta maneira que a gente define a corrente elétrica. O que é mesmo a corrente elétrica? Então, lá no ensino médio, a gente diz, olha, a corrente é um ΔQ, lá a gente usa, né, ΔQ, ΔT. Uma quantia de carga, uma quantia de tempo. Aqui no ensino superior a gente define assim. Então, quem é a corrente elétrica? Derivada da carga no tempo. Em palavras, a variação da carga no tempo. Então, isso é a definição da corrente elétrica. Quantia de carga que passa numa seção reta do fio num certo intervalo de tempo. Qual é a unidade que a gente está usando no sistema internacional? É o ampere, em homenagem a um cientista francês. Então, o ampere, vejam aqui do lado esquerdo a corrente, o ampere corresponde ao quê? Eu tenho carga, né? Coulomb, que eu tenho tempo, Coulomb por segundo. Então, 1 ampere é 1 Coulomb por segundo. Coloquei entre colchetes para dizer, né, que eu estou tratando com unidades. Então, essa é a nossa definição de corrente. Variação da carga no tempo, ou seja, qual é a quantia de carga que está passando numa seção reta do fio no intervalo de tempo, a nossa definição.
Então, que tipos de corrente existem? A corrente é muito útil na nossa vida, a gente usa aí nos nossos equipamentos, nossos televisores, computadores, em automóvel. Então, em todo lugar aparece a corrente elétrica, é um tema muito importante. Aqui eu desenhei alguns tipos de corrente. Ó. A gente pode ter a corrente contínua, quando os elétrons se movem num só sentido. Podemos ter também uma corrente alternada, ó, quando o sentido muda. Então, às vezes os elétrons estão se movendo em uma direção, muda a direção, muda o sentido. Então, a gente diz que é uma corrente alternada. Tem muitos tipos de corrente. Aqui seria uma corrente que está crescendo exponencialmente. Aqui uma corrente que diminui exponencialmente. Aqui outro tipo de corrente. Existem muitos tipos, né? Corrente variável, corrente alternada, contínua. Então aqui no curso Física 3 eu vou falar mais de corrente contínua. Em Física 4 a gente discute a corrente alternada, que é usada nas nossas casas. Falando em sentido da corrente, nesta minha figura, qual é o sentido da corrente? Então veja, o terminal positivo atrai os elétrons. Então este é o sentido real da corrente, ou seja, as cargas negativas estão indo ali para o terminal positivo. Só que a gente escolhe uma convenção. A gente diz então que é o sentido convencional da corrente. Neste caso eu represento a corrente assim. A minha corrente estaria contrária ao movimento dos elétrons. Então os elétrons, vou marcar aqui, corrente, aqui seria. Então, o sentido convencional da corrente é contrário ao movimento dos elétrons. Isso é por motivos históricos. Então, as pessoas no início achavam que eram cargas positivas se movendo e, por tradição histórica, aí a gente mantém esse sentido. Só que o movimento real, no nosso caso, no nosso curso, então esse aqui, os elétrons estão se movendo. Eu marco a corrente no sentido contrário. Então, é uma convenção nossa. Os elétrons estão se movendo aqui, estão indo para a esquerda aqui no fio, tem uma força para a esquerda, eu marco a corrente. Então, esse é o chamado sentido convencional da corrente. Então, até vamos registrar aqui, sentido convencional, sentido convencional da corrente. Pessoal, a corrente, ela não é um vetor, é um escalar. Quando a gente fala em sentido aqui, a gente pode ter só duas possibilidades. Então aqui seria um sentido horário e anti-horário. Então a carga é um escalar, o tempo é um escalar, a corrente é um escalar. Significa que não precisa decompor nenhum vetor. Então, em geral, os alunos gostam muito desse tema e acham mais fácil. Então, após definir a corrente elétrica, vamos ver dois exemplos aí de aplicação. Então, no nosso primeiro exemplo, ele diz assim, a quantia de carga que passa no fio é dada por. Significa que tem um fio, né, condutor. O que eu vou discutir nesse curso é a respeito de fios condutores. Então, alguém foi lá, mediu a corrente e obteve essa expressão. Mediu a carga. Né? A carga em função do tempo é dada por isso, 6,5, que as unidades, né, coulomb por segundo ao quadrado, vezes tempo ao quadrado. Inclusive a gente poderia até escrever tirando as unidades para ficar mais limpo aqui, 6,5 t ao quadrado mais 3,5 coulomb. Então vejam que aqui é para que as unidades fiquem corretas. Ó. Tempo ao quadrado vai dar segundo ao quadrado. Cancela com segundo ao quadrado, vai ficar só coulomb. Aqui é coulomb, pode somar só coulomb com coulomb. E aqui do lado da carga é coulomb, então está certinho. Eu posso escrever de maneira mais limpa, sem as unidades, assim, 6,5 t quadrado mais 3,5. Então alguém mediu essa corrente, observou o fio, marcou o tempo, fez medidas, chegou nessa expressão. Então, se eu quiser entender melhor que tipo de corrente é essa, ó, aí eu vejo que é uma corrente do tipo parabólico. Isso aqui é equação de parábola, né? Então, equação de segundo grau, tem t quadrado. Eu poderia até desenhar aqui, ó.
Se o t for igual a zero, o que acontece? A zero é esse primeiro termo, fica 3,5. Então aqui, ó, se o tempo for zero, quanto vale a carga? 3,5. Ou vou colocando t igual a 1, como é que fica? 6,5 mais 3,5, ó, 1 ao quadrado é 1, sobrou 6,5, você dá 10 aqui, então eu marcaria para t igual a 1, 10, vou marcando. Então cresce aqui, ó, como uma parábola, a equação de parábola, a equação de segundo grau. Então isso é só para a gente entender melhor. Então ele deu a carga, ele gostaria de saber qual é a expressão para a corrente. Então a gente viu que a definição da corrente é o quê? Derivada da carga no tempo. Então eu escrevo a expressão da carga, copio de lá, vou derivar em relação ao tempo. Derivada de uma soma, soma das derivadas. Quando eu derivar essa constante é zero, né? Não varia a constante, então derivei e deu zero. Quando eu derivar aqui, ó, como é que é? Desce o 2, 2 vezes 6,5 dá 13, 2 menos 1, que diminui aqui no expoente, fica só t, ó, 13t. Então usei as regrinhas de derivada. Ou seja, qual é a corrente, deixando bem explícito em função do tempo? 13t. Ou seja, para qualquer tempo a corrente é dada por essa expressão. Aqui eu fiz um gráfico só para ficar melhor ilustrado. Se o t for zero, a corrente vale zero. Olha lá, ó. T igual a zero, corrente zero. Isso é a equação de uma reta, né? Então, crescimento linear. Aqui aumentei o tempo, aumenta a corrente. Então, é só para a gente entender melhor, fazendo o desenho. Então, o que mais que ele pede? Qual é a corrente no instante t igual a 3,4 segundos? Então, aqui é a corrente para qualquer tempo, expressão geral. Ele deu um tempo específico, eu só vou trocar aqui, ó. No lugar do t eu boto 3,4, vejam, 3,4, então vai dar 13 vezes 3,4, fazendo a continha lá na calculadora, 44 amperes. Então, é um exemplo aí de aplicação, cálculo da corrente quando ele deu a carga. Um segundo exemplo que pode acontecer, agora ele deu a corrente. A corrente no fio é dada por, aqui a expressão, 55 amperes, que é a unidade, menos 0,65 ampere por segundo ao quadrado, tempo ao quadrado. A gente pode escrever isso de maneira mais enxuta, assim, as unidades, colocando assim, ó, 55 menos 0,65 t ao quadrado. Vejam que as unidades aqui, ó, tem que dar corrente do lado esquerdo é ampere. Aqui está em ampere, está certo, aqui vai dar segundo ao quadrado, cancela com segundo ao quadrado, fica só ampere, então está certo. A unidade do lado esquerdo tem que ser igual à unidade do lado direito, ampere e ampere. O que ele deseja saber? Então alguém fez medidas dessa corrente, a gente vê que também é parabólica, né? Tem t quadrado. Eu não vou desenhar o gráfico, mas se quiserem vocês podem fazer. Vai dando valores para o t igual a 0, t igual a 1, consegue desenhar essa corrente em função do tempo. O que ele deseja saber? Qual é a carga que passa no fio num certo intervalo, de 0 segundos a 8 segundos. Então, como é que eu faço isso? Definição, corrente é carga no tempo, né? Derivada aqui, variação. Eu vou trabalhar da seguinte maneira, eu imagino que eu estou isolando a carga que eu quero achar. Então, eu mando esse dt para o outro lado, como é que fica? Ficou aqui desse lado sozinho o dq, o dt foi para o outro lado, ó, i dt. Eu vou integrar os dois lados, aqui eu tenho uma igualdade, eu não quero alterar a igualdade, então eu vou integrar dos dois lados. A integral de dq, integral de i dt. Então eu posso fazer isso, trabalhar com uma igualdade, o que eu fizer de um lado eu faço do outro para não alterar essa igualdade. Quando eu faço a integral de dq, o que é mesmo a integral? É somar. Se eu somar todos os elementos de carga dq, vai me dar a carga total. Então a carga total é igual a integral de i dt. Então é isso que eu vou usar. Quem é a carga total? Eu coloco a corrente aqui e integro no tempo. Vou fazer isso ali embaixo. Ó. Quem é a corrente? Copio lá de cima, 55 menos 0,65t ao quadrado, coloco entre parênteses, né? Tem que ser cuidadoso aqui. Estou integrando no tempo. Qual é o intervalo de integração? O menor valor do tempo qual é? 0 segundos, o maior 8, então vai de 0 a 8. Aí a integral de uma soma é a soma das integrais, a integral de uma diferença, a diferença das integrais. Então aqui eu vou fazer, ó, vai dar aqui a integral, né? Até vamos mostrar aqui num cantinho como é que ficaria. Ficaria assim a integral, né? Eu posso tirar o 55 da integral, né? Integral de 0 a 8
dt. Essa primeira parte, que é a integral de uma diferença das integrais. Menos 0,65, integral de 0 a 8, de t quadrado, só para relembrar aqui, dt. Então eu posso separar essa integral em duas. Quando eu integro essa primeira, integral de dt, somar todos os elementos infinitesimais de tempo, vai dar o tempo, simplesmente. A integral de dt só vai me dar o t. Aqui, ó. Tenho 55 aqui na frente, ó, 55t. Quando eu for fazer outra integral, como que é a mesma integral de t quadrado? Eu somo um no expoente, vai ficar t ao cubo, e eu uso o mesmo número aqui embaixo, as regrinhas lá de integral de uma potência, lá do cálculo. Então, o que eu tenho que fazer depois disso? Trocar o t, os valores de 0 a 8. Quando eu trocar o t por 0, 0 ao cubo vai dar 0, 0, some tudo. Então, eu só vou ficar com o resultado para o t igual a 8. Então, aqui vai ficar 55 vezes 8, vai ficar 8 ao cubo, tem que multiplicar por 0,65 e dividir por 3. Quando eu colocar o t igual a 8, fizer as contas, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó. Então, a carga nesse intervalo de tempo aí de 0 a 8 que passa no fio é 329 coulomb. Então, está resolvido o item A. Às vezes, ele não dá essa equação, ele pode dar uma figurinha. Então, vocês devem lembrar o que é mesmo a integral. A integral também é a área embaixo da curva. Se ele te dá um gráfico e pede qual é a carga, se ele dá um gráfico da corrente em função do tempo e pede para achar a carga é uma integral. Então, você vai olhar para a área embaixo da curva, que às vezes, ao invés de dar a equação, ele dá uma figurinha. Só um comentário. Então, o que é mesmo a área integral embaixo da curva? Se eu tiver uma figura, eu posso olhar para a figura, ver a área embaixo da curva, conseguiria achar essa carga, a carga integral. No item B, o que ele pede? Que corrente constante transporta a mesma carga no mesmo tempo? Então, ele está perguntando, no mesmo tempo, 8 segundos. Só que agora ele queria uma corrente constante. Então, a corrente no fio não é constante, olha lá. Ela muda com o tempo, né? T quadrado é uma mudança parabólica. Mas se fosse constante, então uma corrente constante no fio, em 8 segundos, que corrente teria que ser essa para transportar a mesma carga? Então observa, se a corrente é constante, vejam aqui, ó, eu volto nesse passo. Carga, em geral, é a integral de I dt. Corrente, aqui, ó, se for constante, eu tiro do símbolo de integral, tá lá, ó. Coloquei, é um produto constante, tirei do símbolo de integral, lembrando lá do cálculo. Corrente constante, saiu aqui do símbolo de integral. Agora a carga é igual a I vezes somar todos os tempos, vai dar o tempo total. Então eu posso chamar de T, ou se eu quiser chamar de delta T, poderia. Então isso aqui eu tenho que entender que é um intervalo de tempo aí total. Então a carga, se a corrente for constante, é a corrente vezes o tempo. Eu quero achar uma corrente, eu só isolo. Corrente vai ser a carga, o tempo vai dividindo. Então agora é isso que eu vou usar. Corrente é carga pelo tempo. Então eu quero que passe qual carga? A mesma carga. 329 coulomb. Qual é o intervalo de tempo? 8. Então é só fazer essa divisão. Eu teria que ter essa corrente constante. Então a corrente constante de 41,1 amperes em 8 segundos ia transportar a mesma carga pelo fio. Então, estes dois exemplos ilustram o que eu posso fazer. Se for dado, no primeiro exemplo, a carga pede a corrente, eu derivo e encontro. Posso desenhar os gráficos. Se for dada a corrente pede a carga, eu faço a operação inversa. Derivar e integrar são operações inversas. Né? A gente lembra do teorema fundamental do cálculo. O que um faz, o outro desfaz. Então, se ele deu a corrente e quer a carga, eu vou integrar. Muito bem. O que pode acontecer se a corrente for constante? É um caso especial, tiro do símbolo de integral. E como eu comentei, às vezes é dado o gráfico. E ele pode dar o gráfico da corrente em função do tempo. Então eu quero a carga. Eu vou olhar, lembrar que a integral, o que é mesmo? É a área embaixo da curva. Então eu vejo a área embaixo da curva, lá no gráfico e consigo achar a carga. Com isso, a gente encerra aí a nossa aula de hoje. Então, uma boa tarde a todos.